Cumprimento a mãe da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que noite maravilhosa, onde nós podemos estar mais uma vez na presença do Senhor. Aleluia. Como este Deus é maravilhoso, digno de toda honra e de toda glória é para o Senhor. Nesta terça-feira, culto de ensino, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nossas vidas, para nos ensinar, e uma palavra que o Senhor mandou forte no meu coração, que vem como tema nesta noite: põe-te de pé. Quero que você abra a tua palavra, a tua Bíblia, no primeiro versículo, a qual Deus tocou no meu coração, Ezequiel capítulo 2, e versículo 1, para a glória de Deus. Quero ler esse versículo juntamente contigo, e depois nós vamos fazer uma breve oração, porque o Senhor Deus, Ele quer falar comigo, quer falar contigo de uma forma grandiosa esta noite. Deus, Ele conhece o profundo, conhece o escondido. Ezequiel capítulo 2 e versículo 1. Quando o Senhor me deu esta palavra, que eu já sabia que eu ia trazer a mensagem no culto de ensino de terça-feira, mas o Senhor sempre chega primeiro, não é verdade? E quero ler juntamente com a igreja o livro de Ezequiel, capítulo 2, e versículo 1, que diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te de pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que ele me falava. Amém? Este Deus é maravilhoso, este Deus é poderoso, digno de toda honra e de toda glória é para o Senhor. Quando o Senhor nos deu essa palavra, a gente começa a meditar, não é verdade? A gente começa a olhar para a nossa vida espiritual, não é verdade? Como nós estamos diante de Deus. A nossa preocupação não é como estar diante do homem, mas sim como estar diante do Senhor. Se o Senhor chegasse agora para mim e para você, será que nós estaríamos de pé, de joelho, deitado? Como nós estaríamos? Eu vejo que todas as vezes que o Senhor falou com alguém na Bíblia, você pode notar que o Senhor vai dizer: põe-te de pé. Será que nós estamos verdadeiramente de pé na presença de Deus, preparados para fazer a vontade do Senhor? Será que verdadeiramente o Senhor tem que dizer para nós: ei, nós vamos ler o último versículo, mas eu já quero adiantar o último versículo. Pastor Márcio falou sobre esse versículo, que está em Mateus capítulo 11, versículo 28. É uma palavra conhecida. Nesta noite nós vamos refletir sobre o nosso ministério, o seu ministério particular para com Deus. Não é o ministério de Deus, é santidade, mas sim o seu ministério, a sua comunhão com Cristo, a como está o seu relacionamento com Jesus, como está o seu casamento para com Cristo, como está a tua vida para com Ele, de que posição nós encontramos-se diante dele. É noite para nós refletir. Se você olhar para Ezequiel, o Senhor pede: filho do homem, põe-te de pé. Deus quer conversar, não é verdade? Deus quer falar com Ezequiel. Deus quer dizer a ele: faça alguma coisa. Olha, eu quero que você se levante para pregar ao povo de Israel. Mas é tão interessante que quando a gente se coloca de pé, algo acontece. Quando eu e você se coloca de pé, quando eu e você começa a ceiar, sendo membro de ceia,
Quando eu e você começa a participar do culto, quando eu e você começa a ter a comunhão com Cristo, nós começamos a se preocupar uns com os outros. Não é para se preocupar com a vida alheia, não, mas sim para se preocupar com a irmandade na igreja. Como está, meus irmãos? Como está o meu pastor? Como está a minha igreja? Será que está precisando de algo? Será que eu preciso orar? Será que eu preciso buscar? Será que eu preciso trabalhar? Eu quero que você vá adiante, abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, onde nós vamos passear pela palavra de Deus. Aqui Deus fala com Josué, Ezequiel, e vai falar com Josué também. Hoje Deus vai falar contigo, vai falar comigo, vai falar com uma nação. Às vezes nós ficamos olhando e falando: será que Deus vai me usar? Vai. Só precisa você se colocar de pé hoje na presença de Deus. Só precisa você se levantar hoje e fazer algo para Ele. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Está preparado para viver o sobrenatural de Deus? Está preparado para viver? E eu digo para você, a vida que nós vamos viver só é essa. A vida da eternidade vai ser com Jesus, e nós vamos aprender a viver ao lado dele, a estar em comunhão verdadeiramente com o Senhor. Todos acharam a palavra? Lucas, capítulo 21, de versículo 36. Vamos ler? Vigiai, pois em todo o tempo orando, para que sejais havidos condignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A minha preocupação e a sua preocupação esta noite é de estar em pé diante do Senhor. Ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Está preparado para vigiar? Vigiar em primeiro lugar, não é verdade? E depois orar. Você está orando? Você está vigiando? Tem hora que o diabo está preparando uma cilada para nós quando nós saímos desse culto. É culto de ensino. Nós vamos sair daqui vigiando essa noite. Vigiando. Vigiar. Para manter-se de pé na presença de Deus. Você já parou para pensar? Vamos falar de quem está aqui e tem o direito de defesa, não é verdade? Nosso pastor presidente está aqui esta noite. Algum momento você viu ele não vigiando? Vigiar é isso, igreja. Já tentou pegar ele alguma piadinha, ele não caiu, ficou quieto, calado, ficou. Isso se chama vigiar. Já percebeu com as brincadeiras? São coisas simples, igreja. Mas que faz toda a diferença para nós estarmos de pé diante do Senhor. Diante do Senhor. O Senhor nos chamou uma igreja para estar todo o tempo, vamos dizer, no banco, ou lá fora, desviado, ou não sei. Deus te chamou para fazer a diferença, para estar de pé diante dele, para estar em comunhão diante dele. A posição a qual nós vamos estar de pé esta noite, eita Deus de glória, vai fazer toda a diferença em nosso ministério. Vigiai e orai, buscai o fruto do Espírito Santo. Qual é o maior dom? Aonde a palavra de
faltou o amor. Você tem amado, tem buscado, tem vigiado, em continuar em corredor na presença de Deus. Você sabe por que você tem que tomar cuidado com o que nós vamos falar? Tomar cuidado com o que vamos fazer, porque na hora de orar somos nós que somos chamados. Você já percebeu uma coisa? Quando o negócio aperta, nós sabemos aonde correr? Já prestou atenção ou não? Ei? Pastor, vai morrer, vamos orar, pastor. Não precisa de ajuda, pastor. Aí, Deus está dizendo para nós, essa é a diferença. A oração, o justo tem muitos seus erros. Pode de pé, igreja. Quem sabe Deus está fazendo pela vida dele, pela consideração que Deus tem para ele, igual fez com Moisés. Deus olhou para Moisés, porque se fosse da vontade de Deus, Deus tinha. Mas Moisés ainda clamou: Senhor, Senhor, não, só tirou com o braço forte do Egito esse povo. Moisés, Deus estava provando o teu amor, o meu amor. Se nessa noite o Senhor Jesus chegar diante de ti esta noite, como está? Como nós estamos? Estamos preocupando verdadeiramente a mente com o reino do céu? Verdadeiramente nós estamos preocupados com o mais bem precioso, que se chama vida eterna? Ou a nossa preocupação está nos projetos, está nos sonhos, e aonde o nosso sonho, o nosso projeto maior está fora, que é estar na presença de Deus? Por isso que Jesus vai abrir, falar abertamente. Muitos vão dizer até ele: Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome fizemos prodígios e maravilhas. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. É o mesmo Deus de amor que nos chama hoje, mas não é o mesmo Deus que vai dar ordem aos seus anjos: lança no lago de fogo. É o mesmo Deus de paz essa noite que nos chama pelo teu nome. Deus te chama pelo teu nome. Deus quer te colocar de pé esta noite. Deus quer te mostrar para mim e para você: Ele não é filho do homem para de mim, nem filho do homem para que se arrependa das promessas que Ele te fez. Só que eu e você precisa estar de pé na presença dEle. A humildade tem batido em nossa porta. O amor, ou o amor de muitos se esfria na igreja. Será que nós estamos amando? Será que nós estamos zelando? Será que verdadeiramente, eita Deus de glória, nós estamos, como o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: amai uns aos outros? Se nós não somos discípulos de Cristo, tem gente que diz: eu amo a Jesus, mas não amo o seu irmão. Não tem paciência para com os seus. Como é que nós vamos dizer que amamos o Senhor, se a prova de amar é quem está ao teu lado, a prova de paciência é de quem está ao teu lado? Quantas vezes Jesus teve paciência para com Pedro, para com Tiago, João? Será que quanto tempo você precisa de paciência para descobrir que está de pé? Ei, você que quer desanimar, não desanima não. Levanta a tua cabeça. A luta está grande, mas continue perseverando. Perseverar até o fim, te darei a coroa da vida. Não vai estar fácil nós estarmos na presença de Deus de pé, em comunhão com Cristo, comunhão. Eu tenho comunhão com Cristo. Eu verdadeiramente tenho testemunhado o amor de Cristo. Mas como testemunhar? Eu tenho multiplicado esse amor em minha vida, a vida dos meus companheiros. Deus tem uma palavra fiel e poderosa para nós, igreja. Todo mundo está dizendo que ama o Senhor, mas não tem compromisso com a sua obra, não faz a tua vontade. E a vontade do Senhor
amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tem momento que não conseguimos. Eu sei que todo mundo aqui trabalha, eu sei que todo mundo tem seus afazeres, mas nós precisamos tirar um tempo para Deus. Deus ele consegue entender que nós temos os nossos afazeres, mas Ele também sabe que eu e você é a hora que nós dedicamos para Ele. Buscamos a Ele verdadeiramente de coração. Buscar de verdade e espírito. Será que nós estamos sendo sinceros para com Deus? Estamos sendo verdadeiros com o nosso pastor, com a nossa igreja, com os irmãos? Será que nós estamos sendo verdadeiros em casa? Ou às vezes nós não podemos compartilhar algo com nossas esposas, com nossos filhos? Deus está dizendo para nós. Quero que você abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10. Se põe de pé, querido. Tem gente que diz: não posso levantar para o beiro, porque você vai esperar o quê? Jesus voltar? Eu preciso ser perfeito. A Bíblia está dizendo: buscar e ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Está mandando nós buscar, é uma luta todos os dias. A perfeição nós vamos chegar no céu, aí sim. Mas luta. Não entrega os pontos, querido. Não. Você está preparado a ser criticado? Isso. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, e versículo 12. Muitas palavras, a minha Bíblia está dizendo assim: aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe que não caia. Como está na tua Bíblia? Está mais ou menos isso? Os que estão de pé, cuida para não. Você viu por que Jesus não. Jesus não errou, igreja. Jesus foi 100% homem, mas 100% Deus. E Jesus ele não caiu no seu ministério. Jesus conseguiu ficar firme até o último suspiro, onde ele pregou lá na cruz do Calvário ao Pai: Pai, a ti eu entrego o meu. Será que nós estamos firmes assim, esta noite, para entregar o nosso espírito a Deus? Para dizer como Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a. Será que nós guardamos verdadeiramente? Tem muita gente que está desviada da igreja e está achando que vai para o céu. Tem muita gente que está morrendo embriagado nas festas, achando que está todo mundo indo para o céu. Se for assim, é muito fácil mesmo. Se a Bíblia está dizendo para nós ficarmos de pé diante de um Deus, nós temos que ter comunhão com o Senhor, andar com Ele, viver com Ele, amar como Ele amou, ter paciência como Ele teve. E olha que a palavra diz que o ministério de Jesus durou 3 anos e 6 meses, por aí, mas deixou um legado, não é verdade? E nós falamos dele até hoje. A base do ministério de Jesus foi amor, foi amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Você crê nele, você crê. Então começa a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é olhar para você e te amar verdadeiramente, mas amar, querer o seu bem. Quando você adquirir algo, eu te desejar bem. Deus está dizendo para nós esta noite:
aquele que está de pé. Cuide-se para permanecer de pé. Mas cuida mesmo. Deus não está julgando ninguém, mas está dizendo para você: não vai ser fácil. Vai ter a diversidade da vida. Nem todos os dias nós vamos ter. Tem as tentações, igreja. Tem. O diabo sabe onde bate. Sabe, ele sabe. Ele sabe o meu ponto fraco, o seu ponto fraco é ele. Você pega com Deus, fala: Senhor, olha, pelas minhas forças, impossível eu vencer, mas com as forças de Jesus. Jesus mostrou para nós que é pela fé. Você prestou atenção que Jesus, todos os prodígios e maravilhas que ele fez, ele usou a fé. Você já prestou atenção que todos os milagres o Senhor Jesus pediu ao Pai? Prestou atenção? Lembra quando ele orou em Lázaro e pediu ao Pai que o nome do Pai seria glorificado? Todos os milagres, o nome do Pai foi glorificado. E agora? Agora é o nome de Jesus que nós vamos glorificar, porque todo o poder lhe foi dado. O Pai lhe entregou tudo. Poder do céu, da terra e debaixo da terra. Todo o poder foi dado ao nome de Cristo. Então, se eu e você, Deus de glória, cuidaremos, depois deste culto de ensino esta noite, cuidamos. Amanhã, imagina, pode vir na tua casa bater na tua porta. Alguém vai te chamar para sair. Alguém vai te chamar para beber. Alguém vai te chamar para fazer um negócio ilícito. Isso. Vai. As oportunidades estão aí, olha. Vai chegar. Cabe a você ou não. Eu continuo de pé diante do Senhor. Eu quero estar em comunhão com Cristo. Fique tranquilo. Eu quero que você vá para o livro de Josué. Aqui Deus tem uma mensagem para nós. Livro de Josué, capítulo 1 e versículo 1. Para a glória de Deus. Este Deus é tão maravilhoso, igreja. Tão maravilhoso, que Ele dá oportunidade. Ele chama, Deus convida, Deus insiste, Deus vai te dar mais uma oportunidade. Deus mostra o caminho. Ele diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não vai chegar ao Pai se não passar por esses segredos. Livro de Josué, capítulo 1 e versículo 1 a seguir. Desse versículo, desses textos, vamos dizer assim: olha, e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Naum, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja bem, se Deus está dizendo que Moisés morreu, preste bem atenção que Josué estava no luto aí, estava recente. Mas Deus pede para Josué: ponte de
Deus tem feito nesse tabernáculo, nesse templo, nesse lugar aqui, onde Deus nos proporcionou. Quantas vezes nós oramos e testificamos a cura, o milagre? Quantos de nós já estamos quantos anos juntos na casa do Senhor? E eu digo para vocês que um dia Deus vai começar a colher as rosas da nação santidade. O dia vai chegar. Assim como Moisés morreu, Jesus morreu, assim também nós vamos começar também, mas nós vamos deixar o legado. Alguém vai lembrar de nós. Mas aqui Deus, Ele, para falar de Moisés, Deus diz: olha, meu servo. Quando Deus chama de servo, é porque Ele era servo verdadeiramente. Temente a Deus, dizia tudo mal, reto, andava na presença de Deus. E eu vejo que Moisés, até quando Deus falou: Moisés, eu enviei um anjo. Moisés disse: não, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou, não. Eu permaneço aqui. Era só falar com o seu pai. Será que não tinha intimidade com Deus ou não? Vou andar com nós, não. Foi o Senhor que me chamou. Eu vou andar com o Senhor. Quantos de nós têm andado com Deus, tem falado com Deus? Nós falamos que a nossa geração é uma geração pouca de Deus, mas uma geração que abre a boca só para falar o que não deve. Ponte de pé, igreja. Deus quer que eu e você faça mais com Ele. Isso, faça mais. Deus quer nos usar tremendamente sobre a face da terra. Só que é preciso eu e você primeiro se levantar. Primeira coisa que eu e você precisa é se levantar. E os que estão já levantados, pastor, o que precisa? Permanecer de pé. Cuidado para não cair, permanecer humildes e manso de coração. Saber que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. E os ceifeiros vão chegando e nós temos que amá-los, cuidar, zelar. Já prestou atenção? Isso. Cativar. Eita, Deus. Deus está dizendo para nós. Aí Deus vai dizer: eu estarei contigo. Jesus disse: todo aquele que em mim crê fará as obras que eu fiz e muitas maiores farão. Deus nos deu essa autoridade, esse poder. Não é que nós queremos ser maior do que Jesus, não. Pois Ele nos deu. Ele nos deu. Eu vos dou a paz. Jesus só está dando aquilo que é dele, aquilo que Ele pode. O homem bom, o que ele tem de bom, passa para o próximo. O que você tem de bom aí? O que você tem de maravilhoso? O que você tem de precioso aí dentro? Fala para Deus. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, igreja. Te coloca de pé. Porque quem vai te segurar de pé é o Senhor. Quem vai fazer o teu ministério é Deus. Mas quando o Senhor dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Deus te chama pelo teu nome. Deus quer te usar tremendamente na face da terra. Só que eu preciso ver você entender algo. Que o Senhor Deus não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Não. Este é o Deus. O que é e o que há de vir. Ele é o Deus. Ele não mudou, ele não vai mudar. Quero que você abra com a Bíblia no livro de João, capítulo 5. Para que essa noite desse culto de ensino, você venha refletir, e nós venhamos refletir. Eu quero estar diante do Senhor. Quero poder abraçá-lo. Quero poder, eita Deus de glória, dizer quanto é honroso trabalhar para Ele. Isso, buscar a Ele.
mas de coração. João, o Evangelho, capítulo 5, e versículo 8. Esse texto esse capítulo 5, vai nos falar da cura do paralítico de Betesda. Eita, que nome difícil. Mas no versículo 8, Jesus diz assim, olha, João capítulo 5, e versículo 8, diz assim, olha, Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Qual é a tua cama esta noite? Qual é o teu leito? Qual é a tua dificuldade esta noite? Nessa situação, era a cama que estava impedindo? Era a paralisia? O que está impedindo eu e você se colocar de pé? É o orgulho? Qual é o problema? Qual é o protestado? Qual é a enfermidade? Qual o seu conceito, velho? Que está te impedindo de colocar de pé diante do Senhor. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no meu. Se prepare. Quando você começa a ler a palavra de Deus, é preciso você estar de pé. É preciso você ter uma comunhão. É preciso você faça depósito do teu ministério. Vai chegar o dia do mundo. Vai chegar o dia. Quem lembra quem que Davi fez? Quando o seu primeiro filho com Batseba, ele morreu. Jejuou, comeu, não bebeu. Mas depois que o menino morre, a palavra de Deus diz o quê? Que ele foi lá, se lavou, se limpou, e agora não comeu, agora não bebeu. Porque agora não tem o que fazer mais. Mas será que ele tivesse feito certo? Talvez não estava passando pelo que estava passando. Por que ele não permaneceu de pé? Deus vai perdoar? Vai mesmo. Mas as consequências eu e você vai ter que passar. E às vezes a consequência vai doer. A Bíblia diz: tudo aquele que come e planta, vai chegar o dia da colheita, não vai? Se você tem plantado coisas boas, vai colher coisas boas. Você tem maquilhado mal, tem pensado mal, tem espartilhado. Cuidado, porque às vezes nós vamos ser aquele crente feiticeiro. Sabe o que é aquele crente feiticeiro? Aquele crente que deseja ter os outros. Isso. Deus está falando para nós orar para abençoar, não. Deus vai abençoar, não. Que se vira, que morra, que passe necessidade. Deus não chamou para isso. Ou Deus não chamou para dizer: você vai sair do lugar, meu filho, você vai sair da droga, você vai sair da prostituição. Deus vai te levantar, ponte de pé. Deus te chama pelo teu nome. Aleluia. Que geração é essa? Essa é a geração boa de Deus. Vem para cá porque Jesus vai te levantar. Jesus vai calçar os seus pés. Vai te colocar a coraça da justiça, o capacete da salvação. O filho pródigo é uma lição para nós. O que o pai fez com o filho pródigo? Colocou veste nova, calçou ele com sapato, colocou um anel. O que significa um anel no seu dedo? Uma nova aliança. Se você perdeu uma aliança com Deus, faça uma nova aliança com Cristo. Prepare para viver um novo em seu ministério, em sua vida. Todos os dias a gente aprendizagem na presença de
Deus está preparando uma geração para verdadeiramente amar verdadeiramente. Escute bem, vamos para Jeremias. Volte um pouquinho para trás, Jeremias, capítulo 18. Ponte de pé. Faça um compromisso para Deus. Eu vou trazer algo para você aqui, fora a palavra de Deus, algo que aconteceu comigo. Eu morava numa fazenda 25 quilômetros, mas a estrada era de barro, tinha vezes que eu demorava 3, 4 horas para chegar na querência. Um dia eu a carona passou na porta de casa, eu não vi o culto, aí Deus falou comigo, eu mandei um carro, você, por que isso não foi? Deus falou para mim, mandei a carona na porta da sua casa, a pessoa te chamou, por que isso não foi o culto? Ué. Quando eu ia para a beira da estrada, pegava uma carona, eu falava assim, toca no coração de alguém. Alguém parava, só que eu disse, meu irmão, vai para a igreja, vamos levar ele. Mas Deus, ele é maravilhoso. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, né? Jeremias capítulo 18, versículo 1 diz assim: olha, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do rei, e lá te falarei, ouvir a minha palavra. Escuta, querido, onde nós vamos ouvir a palavra de Deus? É na casa do Senhor. Aonde nós vamos ouvir a voz de Deus? Por isso que a necessidade de nós se esforçarmos para estarmos de pé. Levanta, Jeremias. Levanta e desce a casa do rei. Tem compromisso, vai lá na minha casa, lá na minha obra. Eu quero te usar lá. Isso, eu quero te usar lá. Eu quero te usar lá. Se eu e você verdadeiramente estamos de pé, se a igreja tem um compromisso que eu estou dentro, se a igreja vai fazer uma oração que eu estou dentro, isso. Se nós vamos fazer um convite que eu estou junto, se nós vamos fazer uma coisa que nós estamos juntos, se nós vamos trabalhar, vamos, porque o Senhor está dizendo para nós, está de pé na presença dele. Aqui o Senhor vai falar comigo, aqui o Senhor vai falar contigo, aqui o Senhor entra de glória, vai trazer as boas novas do reino do céu para a tua igreja. Mas tem horas que nós estamos em outros lugares, buscando o Senhor. Você já conheceu aqueles crentes que busca só profeta? Se vê um profeta, eu vou lá que o profeta vai falar comigo. Quem estava na pregação de sábado? Onde o rei na cama? Todo mundo quer um profeta e recebe o ouro, e recebe. Ei, Deus está dizendo, meu filho, a palavra de Deus deve ser na casa de Deus. Isso. Busca verdadeiramente. Busca. Lá você vai ainda depois falar com Deus. Pega a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 11, para nós terminar, para eu e você entender que estar de pé diante do Senhor é bênção, é milagre, é providência. E isso não é nada. Pode ficar tranquilo. Deus te chama porque Ele quer te ver bem. Mateus capítulo 11 e versículo 28. Para nós encerrarmos. Põe de pé esta noite.
Mateus, capítulo 11, e versículo 28, diz assim, ó: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos. Você pode estar um bagaço, você pode estar que ninguém te dá nada, não vale para nada, mas Jesus diz assim, ó: vem a mim, vem, porque eu vou te colocar em pé, eu vou te ensinar a glória, o segredo de você permanecer na minha presença. Venha do jeito que está, porque Deus vai fazer a mudança na sua vida, na minha vida, para a glória de Deus. Nós vamos se aprender a se amar mais, a cultuar mais, a fazer mais para o Senhor, porque toda a honra e toda a glória é para Ele. Mas Deus quer encontrar uma igreja de pé na presença dEle. Fica de pé, aleluia, são essas palavras, a qual Deus colocou no meu coração.